E esse é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo pregado na energia, no espírito de João Batista. O evangelho que denuncia o pecado, o evangelho que ama o pecador, mas não é a favor daquilo que ele faz de errado. Nós temos também o evangelho moderno, né? Que é aquele evangelho do ursinho de pelúcia, que é o evangelho fofo, o evangelho que diz: não, Herodes, toda forma de amar é válida. Ou o evangelho do ursinho de pelúcia diz: não, o importante é você ser feliz. Esse mesmo evangelho do ursinho de pelúcia, ele também fala: fica tranquilo, você pode ter 2, 3 esposas, não tem problema. Você pode casar com homem, pode casar com mulher. Tá tudo certo. O importante é amar e ser feliz. Deus está preocupado com a sua felicidade. A grande realidade é que o evangelho do ursinho de pelúcia, ele quer trazer conforto para a sua vida e não salvação. Mas olha só, continua a leitura do texto comigo. Mateus capítulo 14. Olha só, a mesma passagem de João Batista confrontando Herodes. Ele diz: não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Herodes queria matar João Batista. Aí continua o texto. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento: dar-lhe-ei o que pediste. Então, ela, instigada por sua mãe, Herodias, dar-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu o rei. Mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa, determinou que lhe dessem e deu ordens, e decapitou João Batista no cárcere. E foi trazida a cabeça de João Batista e dada à jovem. Nós estamos vivendo uma geração que quer decapitar aqueles que pregam a verdade. Pode prestar atenção nisso. Essa geração ela está sendo atacada primeiramente através dos nossos jovens. Você já reparou o tanto de pessoas que têm tirado a própria vida antes dos 16 anos? Quantos jovens, quantos adolescentes se sentem deprimidos? Outros perderam a vontade de viver, que nem querem mais sair de casa. Essa geração está sendo atacada porque nós estamos vivendo a geração que é próxima ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta geração, também chamada de a geração João Batista, é a geração que vai preparar o caminho para o retorno do nosso Senhor e Salvador, como o próprio João Batista fez na primeira vinda do nosso Senhor. Presta bastante atenção em que o seu filho, a sua filha ou os seus netos e netas têm assistido na televisão. Aquele personagem que ela assiste, todo bonitinho, todo ursinho de pelúcia, pode estar entregando uma mensagem subliminar vinda da parte das trevas. Presta atenção. Herodias instiga sua filha a pedir a cabeça de João Batista em um prato. Se não fosse a influência de Herodias sobre sua filha, jamais aquela jovem pediria a cabeça de João Batista. O diabo está tentando ceifar essa geração, assim como Herodias instigou a sua filha a pedir a cabeça de João Batista. Herodias é o espírito maligno daquela personagem lá do Antigo Testamento, Jezabel, que também é retratada em Apocalipse. Muito cuidado, porque de uma maneira muito sutil, o diabo quer ceifar essa geração através de um espírito de manipulação. O evangelho do ursinho de pelúcia é um evangelho que as pessoas se ofendem por qualquer coisa. Olha só essas passagens, vou deixar aqui as referências para você. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E olha só, outra passagem, presta atenção. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo:
somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. No primeiro versículo que eu li, Marcos, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles tiveram uma grande discussão, porque Paulo não queria João Marcos, porque João Marcos tinha abandonado eles na primeira viagem missionária. Agora, na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar Marcos junto, e o apóstolo Paulo não achava isso justo. Eles tiveram uma briga muito feia. E ali Paulo e Barnabé se separam, Barnabé leva Marcos e o apóstolo Paulo vai para um outro lugar. Depois nós vemos a carta a Timóteo, quando o apóstolo Paulo fala: Timóteo, quando você vir me visitar aqui na prisão, traz Marcos porque ele me é útil para o ministério. O apóstolo Paulo não ficou magoado com João Marcos, e ele sabia que João Marcos não ficaria magoado, porque eles tinham a plena consciência de que o chamado que eles tinham do Senhor Jesus era mais importante do que a própria vida. Gálatas capítulo 2, versículo 11, diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, e a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo entrando em confronto com o apóstolo Pedro. Eles tiveram uma discussão feia. Algumas versões vão dizer: resisti-lhe na cara. O apóstolo Paulo tem uma discussão pesada com o apóstolo Pedro, porque Pedro era uma pessoa quando estava com os cristãos gentios, e quando chegavam os cristãos judeus, o apóstolo Pedro se desfazia dos gentios. Inclusive, Paulo diz, ele estava sendo dissimulado, até Barnabé se deixou levar por essa dissimulação. E aí você se pergunta, e eles tiveram uma discussão feia e ficaram sem se falar? Será? Olha só que interessante. Agora, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 15, diz assim: E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, como também as demais coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha que coisa linda! Nós vemos dois homens sanguíneos, dois homens bravos, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, tiveram uma forte discussão. E aí vem o querido apóstolo Pedro e diz: segundo a sabedoria que lhe foi dada, o nosso amado irmão Paulo. Aqui o apóstolo Pedro não fica magoadinho com o apóstolo Paulo. Ele chama o apóstolo Paulo de irmão amado. E ainda fala que o apóstolo Paulo tem sabedoria. E aqui ele testifica de que ele lia as cartas do apóstolo Paulo. Queridos, é muito importante nós sabermos que se você é cristão, o seu chamado é muito mais importante do que a sua própria vida. Deus, ele te ama de uma forma sobrenatural. E ele não quer que você permaneça nesse pecado. E ele também não quer que você seja essa pessoa super ofendida. Se você está em conflito com alguém, está sem falar com alguma pessoa, eu te encorajo no final desse vídeo a se retratar com essa pessoa e olhar para o lindo chamado que Deus tem para a sua vida e se retrate com essa pessoa, para que o Espírito de Deus flua em seu chamado e te use para a glória dele. Não viva o evangelho do ursinho de pelúcia, viva o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que confronta o pecado e ama o pecador. Que bom que você ficou até o final desse vídeo. Eu peço para você, não esquece de deixar o seu like, que é super importante para o canal. Se inscreve no canal, ativa lá o sininho das notificações
E por favor, se você tem um irmão aí que está magoado e está ali caminhando para a igreja do ursinho de pelúcia, manda essa mensagem para ele, porque eu creio que o Espírito Santo vai trazer essa mensagem como conforto para o coração dessa pessoa. Mais uma vez, muito obrigado por ficar até o final do vídeo e que Deus te abençoe ricamente.